Quem realmente está no controle do mundo? E se tudo o que você viveu até hoje tivesse sido cuidadosamente planejado por um grupo que você nunca viu, mas que decide tudo? Nos bastidores da política internacional, enquanto o mundo se distrai, com escândalos, crises e entretenimento, uma teia invisível de poder está sendo tecida. Chamam isso de nova ordem mundial, um termo envolto em teorias e negações, mas os rastros estão por toda parte. Reuniões secretas entre bilionários, controle midiático em massa, manipulação de crises globais. Há quem diga que tudo faz parte de um plano há décadas em andamento. Substituir democracias por um sistema único e centralizado onde poucos decidem o destino de bilhões. Mas será mesmo coincidência que os mesmos nomes apareçam em todas as grandes decisões globais? E por que tantos documentos são mantidos em sigilo por mais de 50 anos? Estaríamos sendo lentamente condicionados a aceitar algo que já está decidido? Este relato mergulha fundo nas pistas que restaram. O que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sente que a realidade não é o que parece. Deixe sua reação nos comentários e compartilhe com quem também merece saber a verdade. O primeiro indício surgiu em documentos vazados do Arquivo Nacional Britânico em 2019. Entre milhares de páginas sobre a Segunda Guerra Mundial, havia referências a um projeto síntese, um plano de reestruturação global que deveria ser implementado quando as condições fossem adequadas. O documento, datado de 1943, mencionava uma federação de nações sob supervisão centralizada e citava nomes que hoje reconhecemos como fundadores de organizações internacionais. Dr. Helena Voss, historiadora independente que descobriu esses arquivos, desapareceu 3 semanas após publicar suas descobertas em um blog obscuro. Seu último post falava sobre conexões que vão além do que imaginamos e prometia revelar os verdadeiros arquitetos do século XXI. Sua casa foi encontrada vazia, sem sinais de luta, mas com todos os seus arquivos de pesquisa meticulosamente removidos. A investigação oficial classificou o caso como abandono voluntário do domicílio, mas vizinhos relataram atividade suspeita nos dias anteriores. Homens de terno observando a residência, carros com placas que mudavam de um dia para o outro e interferência constante nas linhas telefônicas da região. O padrão era conhecido por pesquisadores que haviam se aproximado demais de certas verdades. As pistas, porém, não pararam com o desaparecimento de Voss. Seus arquivos digitais, protegidos por criptografia militar, foram gradualmente decifrados por uma rede anônima de hackers. O que encontraram confirmou os piores temores. Referências cruzadas entre o Grupo Bilderberg, o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral e organizações aparentemente desconectadas, todas seguindo diretrizes idênticas para harmonização global. As reuniões começaram discretamente em 1954. Hotel de Bilderberg, na Holanda. Um local escolhido não por acaso, mas por sua localização estratégica e discrição absoluta. Oficialmente, tratava-se de um diálogo informal entre líderes europeus e americanos. Na realidade, era o nascimento de algo muito mais sombrio. Documentos internos, obtidos através de um ex-funcionário do hotel, revelam detalhes perturbadores sobre essas primeiras reuniões. As conversas não giravam em torno de diplomacia convencional, mas de padronização de sistemas governamentais e eliminação de obstáculos nacionais ao progresso global. Henry Kissinger, então um jovem assessor, tomava notas meticulosas que mais tarde se tornariam diretrizes para políticas implementadas décadas depois. O que poucos sabem é que essas reuniões geraram um documento classificado conhecido internamente como
Protocolo Alfa. Este manuscrito de 300 páginas delineava um cronograma de 100 anos para a transição democrática gradual, incluindo estratégias específicas para neutralizar resistências nacionalistas, controlar narrativas midiáticas e criar dependências econômicas que tornariam impossível a autonomia nacional. Jacob Steiner, um tradutor suíço que trabalhou nessas reuniões entre 1962 e 1987, guardou cópias de conversas gravadas secretamente. Antes de sua morte em 2016, ele confiou essas gravações a um jornalista investigativo, Marcus Chen, com uma instrução específica: publique apenas quando eles não puderem mais me alcançar. As gravações revelam conversas explícitas sobre manipulação de crises econômicas para acelerar a integração global. David Rockefeller é ouvido dizendo: uma crise adequadamente gerenciada pode acelerar em décadas o que levaria séculos para ser aceito voluntariamente. A frase foi proferida durante a reunião de 1973, poucos meses antes da primeira crise do petróleo. Mais perturbador ainda são as discussões sobre gestão populacional. As gravações mostram debates sobre métodos para reduzir resistências ideológicas através de educação direcionada e condicionamento midiático. Mencionam especificamente a necessidade de criar gerações mais receptivas à autoridade global e reduzir apegos a identidades nacionais obsoletas. O padrão se repete em outras organizações. O Conselho de Relações Exteriores, fundado em 1921, possui documentos internos que falam abertamente sobre moldar a opinião pública americana para aceitar responsabilidades globais. A Comissão Trilateral, criada em 1973, tem em seus arquivos estratégias detalhadas para harmonizar políticas entre democracias avançadas. Um eufemismo para a sincronização de decisões sem consulta popular. O controle da informação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo meticuloso iniciado nos anos 60, quando um pequeno grupo de magnatas da comunicação percebeu que possuir veículos de informação era mais poderoso que possuir governos. Eles não precisavam comprar políticos se pudessem moldar a opinião de quem os elege. Arquivos obtidos de uma antiga sede da CBS revelam a existência da Operação Síntese Noticiosa, um programa iniciado em 1968 para padronizar narrativas em escala global. O documento, assinado por executivos cujos nomes foram censurados, detalha estratégias para eliminar discrepâncias interpretativas entre diferentes veículos de comunicação, garantindo que eventos importantes sejam compreendidos uniformemente pelo público. O sistema funcionava através de uma rede de editores-chave, jornalistas estrategicamente posicionados em redações importantes que recebiam briefings orientativos sobre como enquadrar determinadas notícias. Esses briefings não chegavam como ordens diretas, mas como contextos privilegiados e informações de bastidores que naturalmente influenciavam a cobertura. Sarah Manning, ex-editora do Washington Post entre 1985 e 2002, quebrou o silêncio em 2021, revelando como funcionava o sistema interno. Segundo ela, certas matérias chegavam com sugestões de abordagem que pareciam vir de fontes jornalísticas respeitáveis, mas que posteriormente descobriu serem originadas de think tanks financiados pelos mesmos grupos que frequentavam Bilderberg. Você já se perguntou por que todas as grandes redes de televisão falam exatamente as mesmas coisas sobre eventos importantes? Se esta investigação está fazendo você questionar o que sempre aceitou como verdade,
Deixe seu like e ajude a espalhar estas informações. O mais assustador é descobrir como crises foram amplificadas ou minimizadas conforme a necessidade. Documentos internos da Reuters, vazados em 2022, mostram instruções específicas para intensificar cobertura de eventos que favoreçam integração internacional e reduzir ênfase em sucessos de políticas nacionalistas. O documento cita exemplos concretos, incluindo instruções para minimizar coberturas sobre benefícios econômicos do Brexit e amplificar qualquer instabilidade decorrente. A manipulação se estendia além das notícias tradicionais. Redes sociais, aparentemente descentralizadas e democráticas, foram rapidamente infiltradas. Um whistleblower do Facebook revelou a existência de listas de prioridade para algoritmos, onde certos tópicos eram sistematicamente suprimidos, enquanto outros eram amplificados. As listas não eram criadas pela empresa, mas fornecidas por consultores de segurança nacional, cujas identidades permaneciam confidenciais. O controle se aprofundou com a pandemia de 2020. Documentos internos de várias plataformas digitais mostram coordenação sem precedentes para combater desinformação, um termo que se tornou sinônimo de suprimir narrativas não autorizadas. A definição de autorizado vinha sempre das mesmas fontes, organizações internacionais controladas indiretamente pelos mesmos grupos que se reuniam em hotéis suíços há décadas. Toda grande mudança social precisa de uma justificativa. E nada justifica a transferência de soberania nacional para autoridades globais, como uma crise que parece exigir soluções coordenadas internacionalmente. O que poucos percebem é como essas crises seguem padrões precisos, quase como se fossem orquestradas. O arquivo mais revelador veio de uma fonte improvável. Um funcionário de limpeza da sede do Fórum Econômico Mundial, que durante 30 anos recolheu documentos descartados e os guardou meticulosamente. Entre milhares de papéis aparentemente insignificantes estava um relatório de 1992 intitulado Catalisadores para a Aceitação de Governança Global. O documento descrevia crises como oportunidades de aceleração histórica e categorizava diferentes tipos de eventos conforme sua eficácia persuasiva. Crises sanitárias recebiam classificação máxima por criar demanda popular por coordenação supranacional e reduzir resistências a medidas extraordinárias. O relatório incluía cronogramas teóricos para implementação de protocolos de emergência que normalizem a autoridade centralizada. Dr. Michael Brennan, epidemiologista que trabalhou para a OMS entre 2005 e 2018, confirmou em entrevista confidencial que muitas diretrizes sanitárias globais eram desenvolvidas antes das crises que supostamente as justificariam. Segundo ele, protocolos detalhados para lockdowns, passaportes sanitários e medidas de controle populacional já existiam em versões quase finais anos antes da pandemia de 2020. Mais perturbador é descobrir como organizações supostamente independentes operavam de forma coordenada. Event 201, uma simulação pandêmica realizada em outubro de 2019, não apenas previu cenários que se tornariam realidade meses depois, mas também testou estratégias de comunicação para manter coesão social durante implementação de medidas restritivas. As atas dessa simulação, obtidas através de um vazamento interno, revelam discussões explícitas sobre como capitalizar o medo público para acelerar reformas estruturais.
Participantes discutiam abertamente a necessidade de manter a ansiedade em níveis produtivos e evitar que populações se adaptem psicologicamente antes que mudanças permanentes sejam consolidadas. O padrão se repetiu em outras crises. A crise financeira de 2008 gerou exatamente as reformas regulatórias, que vinham sendo discutidas em círculos fechados desde os anos 90. Documentos do Federal Reserve, liberados apenas em 2023 devido a pressões legais, mostram que cenários de colapso econômico eram simulados regularmente, sempre acompanhados de soluções preparatórias que consolidavam poder em instituições centralizadas. A crise climática seguiu roteiro similar. Relatórios internos de grandes corporações petrolíferas dos anos 80 já previam como preocupações ambientais poderiam ser direcionadas para fortalecer governança global. Não se tratava de negar mudanças climáticas, mas de moldar as soluções de forma que aumentassem dependência de autoridades supranacionais, em vez de fortalecer autonomias locais. Os sinais estão por toda parte para quem sabe onde procurar. O que começou como reuniões discretas em hotéis europeus evoluiu para uma máquina de controle que opera em múltiplas dimensões simultaneamente. Não se trata mais de teoria, é realidade em implementação acelerada. Documentos obtidos de uma fonte no interior da União Europeia revelam a existência do Projeto Convergência, um plano iniciado em 2015 para harmonizar sistemas jurídicos, econômicos e sociais entre blocos regionais, como preparação para integração em autoridade global unificada. O cronograma original previa conclusão até 2050, mas eventos recentes aceleraram o processo dramaticamente. A pandemia não foi apenas uma crise sanitária, foi um teste global de obediência. Populações inteiras aceitaram restrições que seriam impensáveis anos antes e o fizeram voluntariamente, até mesmo com gratidão. O precedente foi estabelecido. Em situações de emergência, autoridades centralizadas podem suspender direitos fundamentais. E a população não apenas aceita, mas exige essas medidas. Agent Thompson, pseudônimo de um funcionário de inteligência que trabalhou em operações de monitoramento doméstico, revelou que sistemas de vigilância implementados durante a pandemia nunca foram completamente desativados. Segundo ele, infraestruturas de controle populacional permanecem ativas, aguardando a próxima justificativa para serem expandidas. Eles não construíram tudo isso para usar apenas uma vez, disse ele em gravação clandestina. O controle financeiro se aprofunda através de moedas digitais centralizadas. Documentos vazados do Banco Central Europeu mostram que CBDCs não são apenas modernização tecnológica, mas instrumentos de política social em tempo real. Cada transação pode ser monitorada, aprovada ou rejeitada conforme critérios de responsabilidade social, determinados por algoritmos controlados centralmente. A educação das novas gerações segue diretrizes globais disfarçadas de competências do século XXI. Currículos padronizados internacionalmente enfatizam cidadania global, sobre patriotismo local, e consenso científico sobre pensamento crítico independente. Uma geração inteira está sendo condicionada a aceitar a autoridade externa como mais legítima que a autonomia local. As resistências são sistematicamente neutralizadas. Líderes políticos que defendem soberania nacional enfrentam campanhas midiáticas coordenadas, processos judiciais simultâneos em múltiplas jurisdições e vazamentos oportunos que destroem suas reputações. O padrão é consistente demais.
para ser coincidência. Mas talvez o mais assustador seja perceber que a resistência está sendo incorporada ao sistema. Movimentos de oposição são infiltrados, suas lideranças cooptadas ou desacreditadas, e suas demandas canalizadas para soluções que apenas fortalecem o sistema que supostamente combatem. A própria resistência se torna parte do mecanismo de controle. O cerco está se fechando, mas ainda há janelas abertas. Pessoas despertam, documentos vazam, contradições se acumulam. A verdade completa ainda não foi revelada, mas os fragmentos já são suficientes para quem tem coragem de enxergar. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dos que ainda questionam. Compartilhe este relato, siga nosso canal para mais investigações e lembre-se, a verdade só sobrevive se for transmitida. Eles contam com nosso silêncio. O futuro ainda não está decidido, mas o tempo está se esgotando.